Oi, gente, bom dia. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham com essa nossa conversa Viver com Sentido. E um pouco hoje o que são os transtornos de personalidade. Nós já trabalhamos um por um nas nossas conversas. Hoje nós vamos fazer uma retrospectiva, né, sobre alguns transtornos que possivelmente nós já trabalhamos, já conversamos, mas que afeta um pouco a questão da convivência pastoral, a convivência na família, a convivência na comunidade. Antes, porém, eu gostaria de dizer desses dias que nós estamos celebrando o tempo comum. Na leitura do Evangelho ontem, se vocês não tiveram a oportunidade de olhar, e nem hoje, seria importante que todos dessem uma lida, né? Eu acho interessante como que Jesus é tão direto no Evangelho de ontem, né? Ai de vós, fariseus. É quando ele usa essa expressão. Depois, novamente, ai de vós, fariseus. E ele se refere à questão de se trabalhar bem por fora e por dentro ser tão vazio, tão oco e apodrecido, né, pelas falsidades, pelas imoralidades e tantos outros males que afetam, né? Mas me marca muito quando o doutor da lei se sente ofendido e diz assim: Senhor, mas falando desse jeito o Senhor nos ofende, né? Ai de vós também, mestres da lei. E Jesus é direto com os mestres da lei e diz coisas que eles não querem ouvir, né? E hoje ele continua dizendo para os mestres da lei, para os mestres, para os doutores, né, para os fariseus, e ele continua com essa expressão, né? E eu diria assim que diante desse evangelho parece-me que Jesus está fazendo com que a gente se volte para a gente mesmo e perceba o interno, né? As nossas qualidades, a nossa essência, a fim de que nós consigamos relacionar com o mundo, tendo em vista aquilo que nós nos conhecemos por dentro, né? O que forma o homem por fora é aquilo que vem de dentro. E isso é perfeito, porque você não vai viver uma vida preocupado com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, com o que os outros vão achar. Mas você vai viver uma vida voltada para si mesmo. E muitas das vezes as pessoas se colocam no lugar de vítimas e te coloca no lugar onde você possa sentir um sentimento de culpa, né? E a gente vê muito isso na vida da comunidade, na vida da família, né? Eu tenho me deparado com essas questões. Primeiro, porque as pessoas me procuram tendo em vista essa formação em psicologia, né? Segundo, por ser o padre, o religioso, né? Mas muitas das vezes você precisa se estipular alguns horários, alguns momentos, algumas horas que você esteja ali tranquilamente para poder ser todo ouvido, né? E sendo todo ouvido, atender as pessoas com maior tranquilidade. E aí a pessoa te liga ou às vezes manda carta, né? E já coloca as impossibilidades dela, dizendo que é urgente, mas coloca a impossibilidade dela, né? E aí eu lembro desse evangelho e sou direto também. Nossa, olha, eu posso lhe atender tal hora e tal, mas tal hora é pouco para poder falar. Falo assim, olha, nós temos uma hora para eu poder te escutar. Mas uma hora talvez seja pouco, né? Não é pouco. Né? Pode ser pouco para o outro que vai falar, mas como a gente é tão egoísta, né? A gente não acaba pensando no outro, né? Se uma hora vai ser demais para o outro ficar me escutando, né? Então é preciso que eu pense nessas duas possibilidades. Fala assim, olha, o máximo que eu posso te escutar, ou como psicólogo, ou como padre, é 40 minutos, 45 minutos, né? E muitas das vezes as pessoas querem ser ouvidas, mas elas não têm uma organização do discurso, né? Ah, mas ela está desestruturada. Sim, mas mesmo desestruturada, você precisa limitar,
pausar a fala dela, né, para poder dizer assim, olha, para, respira um pouquinho, controle a sua ansiedade e vamos marcar uma próxima conversa, né? Eu não penso de que uma única conversa eu vou resolver meus 40 anos de vida. Numa hora de conversa ou 2 horas de conversa. Eu não vou resolver alguns problemas que eu não dou conta e que deveria de ser trabalhado internamente e que eu não consegui trabalhar porque eu deixei me afetar pelas questões externas. Então, interessante é eu pensar, eu ter preciso de que a oportunidade me é ofertada, né? Então eu posso atender, ah, não, esse horário eu não posso. Nossa, só não sabe o tanto que eu preciso conversar com o senhor, é urgente. Se fosse tão urgente, eu me submeteria ao horário que me é ofertado. Mas como eu me submeto, então de certo é porque não é tão urgente assim. Então eu sempre falo para a pessoa, só se fosse tão urgente você viria no horário que eu estou lhe ofertando, que não são poucos, são vários. Mas pelo visto você está colocando como empecilho, de certo é porque a questão que você me traz não é tão importante assim, tão urgente. Porque se fosse urgente você se submeteria a isso. Então é tendo em vista isso que Jesus faz no Evangelho, né? Ele chama a atenção para as pessoas não ficarem transferindo essa irresponsabilidade delas para outras pessoas, como muitos têm feito. Têm transferido a irresponsabilidade de não assumir essas decisões da vida dela para o outro, né? Ah, os outros não me amam, os outros não me querem. Não, quem não se ama primeiro é você, não são os outros. Quem precisa antes se amar é você mesmo. Não queira dizer de que os outros precisam te amar. Ninguém precisa te amar. Basta você se amar e sentir que é amado por Deus. Agora, a presença do outro, o afeto do outro é um complemento daquilo que, na verdade, deve ser a minha convivência com as pessoas. Agora dizer de que eu sou infeliz porque ninguém me ama, ninguém me quer, isso são versos de músicas, né? Mas não deve fazer parte da nossa vida, da nossa caminhada, né? Nós precisamos nos entender, nos enxergar e nos preencher de sentido. Eu tenho visto muito isso, domingo mesmo, eu acho interessante como as pessoas elas usam de um certo farisaísmo, né? É o fariseu. Nós temos pessoas que vão à igreja e você fala assim, olha, preciso de senha para participar, porque a senhora tem senha, o senhor tem senha? Não, não tem. Falar só, infelizmente eu vou ter que pedir que vocês, então, para não te retirar da igreja de imediato, que você sente na sacristia, né? Há 2 lugares lá, então vocês podem sentar. Ah, mas de lá nós não queremos participar da missa, né? Só então, infelizmente, eu vou ter que pedir que se retire, porque nós já temos 80 pessoas que irão participar da missa que enfrentaram fila, que vieram durante a semana à secretaria paroquial, né? Tudo bem, então tá, eu vou me embora, vou até comentar com os outros que eu estou sendo expulso da Igreja da Boa Morte. Você não está sendo expulso. Não se faça de vítima e nem de desentendido. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas quando entram à igreja, não, eu só vim aqui para rezar, não vou nem participar da missa, eu compreendo que tem que pegar a senha. E quando entra em contato com a gente, se faz de vítima, que está sendo expulsa, que é isso, que é aquilo. Não, gente, vamos ser mais transparentes, deixar de lado o nosso farisaísmo, né? A gente não pode fazer isso. E a gente vai ser cobrado, porque às vezes quando a gente não assume as nossas responsabilidades, a gente vai contar para os outros aquilo que a gente quer contar e que favoreça para poder deixar assim tranquilo o olhar do outro com relação à nossa imagem, né? Com relação ao nosso jeito, à nossa fé, né? E quanto mais a gente puder denegrir o espaço, denegrir a igreja, denegrir o padre, a gente vai fazer para poder se resguardar, né? Na vida, nós dizemos que todos são santos, né? Mas somente dizer que eu sou santo não vai me levar à santidade nem a me salvar. Eu preciso perceber o que eu sou, não diante dos outros, mas diante de Deus, né? É interessante pensar em relação a isso, né?
Então a gente fala assim, olha, são muitos males que nos afetam, são muitos transtornos que nos afetam, muitas incompreensões, e que muitas das vezes é preciso que a gente tenha uma certa autenticidade, né? É preciso ser direto com essas pessoas para elas se acordarem. Há pessoas que têm aí 40, 50 anos que estão vivendo como se fosse uma criança mimada, né? Achando que o mundo gira em torno dela. Não gira, né? E é preciso que a gente acorde para poder não continuar passando a mão na cabeça dessas pessoas e dizer aquilo que elas não querem ouvir, custe o que custar, mas é preciso dizer muitas coisas, a fim de que elas chegam à maturidade da fé, o que Deus espera de cada um de nós, né? Mas enfim, eu falo assim de que a liturgia nesse final de semana, nesses dias da semana, ela está sendo formidável, ela diz muito de nós mesmos, no ministério ordenado, como no ministério batismal, mas é Jesus dando as cacetadas em cada um de nós, continua dando a chicotada em cada um de nós, né? Para a gente olhar para a gente mesmo e ver o que tem afetado a vida da nossa comunidade, da nossa família, das nossas pastorais e na sociedade. Aí eu falo assim que o que tem afetado? Muitos transtornos que muitos de nós desconhecemos, né? Eu já havia dito que são os transtornos. Os transtornos de personalidade são um grupo de doenças psiquiátricas em que a pessoa tem um padrão de pensamento e comportamento bastante rígido e mal ajustado. Olha aí que eu falo, né? O que tem afetado é esse mau ajuste na vida da comunidade e da sociedade. Sem tratamento que envolve psicoterapia e medicamentos, o problema costuma ter longa duração e causa sofrimento e dificuldade nos relacionamentos pessoais e com outras áreas, né? Ele afeta todos os campos quando não é bem tratado. Traz um sofrimento para si e um sofrimento para o outro que tem que conviver contigo, né? Que convive contigo. Sejam bem-vindos aí, vocês que nos acompanham. Vocês viram que nós ficamos sem as nossas conversas, mas eu tenho postado alguns textos para ajudá-los, né? Os transtornos de personalidade são classificados em categoria que têm características comuns. Embora seja um comum reconhecer traços de si mesmo, em diferentes transtornos de personalidade, quem tem o problema possui a maior parte das características de um transtorno específico. Então a gente fala assim, os transtornos excêntricos ou estranhos que têm afetado, né? Transtorno de personalidade paranoide. Pessoas com esse transtorno tendem a desconfiar dos outros e achar que vão ser enganados. Por causa disso, elas podem ser hostis ou emocionalmente desapegadas. Então elas têm medo do contato com o outro, tudo para ela, no relacionamento com os outros, ela vive desconfiada porque acha que sempre os outros estão armando alguma arapuca para elas, né? Para poder ser enganadas, para poder cair. Então são os transtornos paranoides, né? As pessoas vivem nessa paranoia, né? Sempre com medo dos outros. Então a gente fala assim que emocionalmente elas são desapegadas e elas podem ser hostis, né? Elas vivem constantemente na expectativa, né? O transtorno de personalidade esquizoide, que está dentro dos excêntricos, provoca falta de interesse em relações sociais. Quem tem o problema é indiferente às interações sociais. Então elas vivem no mundo dela, né? Elas desconhecem o que se encontra lá fora. Eu diria assim que o esquizoide é aquele que se fecha aqui na frente dos joguinhos, na frente do computador, né? E não tem um relacionamento social. É um relacionamento esquisito, né? É o nerd, é aquele que está lá fechado dentro de si mesmo, não enxerga mais nada, né? Dentro dos excêntricos ainda continua o transtorno de personalidade esquizotípico. Pode levar a um comportamento excêntrico, pensamentos e crenças incomuns ou bizarros, sentimento de desconforto em ambientes sociais e dificuldade para ter relacionamentos íntimos, né? Então a pessoa é muito excêntrica, né? Eu tinha um amigo meu que ele era excêntrico, né? E ele vivia
condição excêntrica, quase que no mundo de Nirvana, né? Nessa questão dos cristais, viajando, tudo muito doidão, meio esquisito, né? E os relacionamentos íntimos não se tinha, né? Então a gente fala assim que esse é o quadro dos transtornos excêntricos. Os transtornos dramáticos, imprevisíveis ou irregulares. Transtorno de personalidade antissocial, né? Seja bem-vindo, Glória. O transtorno de personalidade antissocial. Quem tem o transtorno não reconhece os sentimentos e necessidades dos outros. Também pode repetidamente mentir, agredir, roubar e ter comportamentos ilegais. Então esse é o antissocial. Ele não consegue viver dentro dos padrões sociais de comportamento, né? E aí então ele vai ter grandes questões, porque, por exemplo, ele vai viver repetidamente na mentira, ele engana, né? Ele consegue. Olha para você ver como que isso nos afeta, né? Porque a mentira a gente vê, a pessoa fala uma coisa para um e depois ela fala outra coisa para outro, né? Ela vive numa mentira para poder resguardar. Parece-me que o eu dela é um eu antissocial, então ela precisa sempre invernizar esse eu. O Serli, seja bem-vinda, né? Quanto tempo. Ainda não esqueci das nossas viagens, viu? Chamar o Marcos, nós vamos bater perna qualquer dia. Ela vem agredir, né, também as pessoas, verbalmente, com palavras. Ela vive completamente armada, né, verbalmente. Ela rouba, né, sem sentimento de culpa nenhuma. Ela não consegue interagir com as leis sociais e tem comportamentos ilegais, né, sem sentimento de culpa nenhuma. Dentro desse transtorno dramático, imprevisível e irregular, nós temos o transtorno de personalidade histriônica. Pessoas com esse transtorno são altamente emotivas e dramáticas, né? Oh, meu Deus! Nossa! Vou contar, o mundo está desabando. E aí você vai virar e falar assim, o que que houve? Não, eu não consegui dormir direito. Não, por causa disso o mundo está desabando, né? Então ela é dramática. Ela vive a emoção assim, a flor da pele, né? Parece que tudo para ela é coisa do outro mundo. Tem uma necessidade excessiva de atenção, né? Ela é muito carente, ela necessita de uma atenção excessiva, né? E aprovação, e pode usar a aparência física para consegui-la. Então, ela usa de vários recursos para poder seduzir os outros, né? Para poder ter a aprovação dos outros, né? Reprová-las ou retalhá-las, nossa, é o fim do mundo, né? A pessoa morre porque ela foi reprovada, ela foi se corrigiu ou houve algum corte para poder de aplicar alguma lição, alguma correção, então você desabou o mundo do histriônico, né? O transtorno de personalidade borderline, que nós também já conversamos a fundo, né, e com maior desenvolvimento. Ô Sônia, um abraço para você, fico saudade das nossas conversas, Sônia. Um abraço também ao Antônio, a Sônia do Macedo, o Antônio Macedo. Um abraço para vocês, viu? Qualquer dia apareça por aqui, já que não for a Ouro Branco, apareça aqui em Barbacena. O de borderline, as características principais incluem o medo do abandono, olha, o medo de ser abandonado, há uma carência então aí, né? Relacionamentos intensos e instáveis, né? O relacionamento é muito intenso, né? A pessoa conhece o outro, mas aí parece-me que já tem anos que conhece, né? É tão intenso o envolvimento, essa questão toda, mas ao mesmo tempo é instável, né? Da mesma forma que ele é intenso, ele pode acabar em qualquer momento, né? Explosões emocionais extremas, né? A pessoa está lá em cima e ao mesmo tempo ela está lá embaixo, né? Há uma emoção extrema, né? Comportamento autodestrutivo,
né? E sentimento crônico de vazio, né? Há um vazio, não sei, está me faltando alguma coisa, estou precisando de algo, né? Maura, um abraço também. Olha aí, Santana dos Montes. Deus te abençoe, Maura. Nossas conversas também estão fazendo falta. Os transtornos de personalidade narcisista, né? Falar assim, nossa, isso é o que tem muito, né? As pessoas vivem muito mais. É o que Jesus fala no Evangelho. Por fora são bonitos, né? Túmulos bonitos, mas por dentro vazios e cheios de carniça, né? Vivem da aparência, são as pessoas com autoestima inflada e necessidade de admiração, né? Se elas pudessem, elas tirariam lá de cima do altar Nossa Senhora da Assunção e subiriam lá no lugar dela, né? Há muita gente nas pastorais, nos movimentos que são assim. Elas estão tão assim envolvidas, tão assim dadas ao trabalho, que basta ela doar uma agulha, elas querem se colocar lá no pedestal, né, para poder mostrar para todo mundo que aquela agulha foi ela que doou. E elas precisam ser admiradas, louvadas, que faça até um discurso, né, para elas. Não, eu não quero que ninguém fique sabendo. Nossa, mas o senhor não me chamou lá na frente, não fez. Então elas necessitam de admiração. Elas costumam ter pouca empatia ou preocupação com os outros e tem fantasias de sucesso, poder ou beleza. Geralmente a gente ouve desse discurso, né, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, né? Diríamos na linguagem popular, né? Ela come ovo e arrota caviar. Desculpe a expressão, mas são pessoas assim, elas são voltadas para o sucesso, né? Elas já trabalharam com Papa João Paulo II, com São João Paulo II pessoalmente, já deitaram na mesma cama, elas vivem dessa fantasia, né? Querendo ser aplaudidas e serem reconhecidas, né? Mas no fundo, também são vazias por dentro. Os transtornos ansiosos ou receosos é o outro quadro, né? Transtorno de personalidade e esquivas. Pessoas que evitam a interação social e são extremamente sensíveis aos julgamentos negativos dos outros. Elas podem ser tímidas e isoladas socialmente e ter sentimento de inadequação. Então elas vivem fugindo do meio, com medo dessa extrema sensibilidade do julgamento do outro e com medo de serem reprovadas, né? Então elas têm medo porque elas vivem nessa inadequação, né? Elas não conseguem se encaixar dentro desses padrões. E há muitas pessoas dentro desse transtorno de personalidade esquiva. Eu não tenho nem medo de dizer, no início do ministério eu vivia justamente isso, né? Construíam um castelo para poder mostrar para os outros, né? Minha paróquia é isso, minha paróquia é boa, minha paróquia é melhor do que os outros, né? Mas ao mesmo tempo medo de ser reprovado, medo de ser corrigido, medo de... Foi preciso que eu me trabalhasse, até porque me percebesse de que eu não estava ali para receber o aplauso dos outros, né? E nem com medo de ser reprovado com relação à correção que o outro poderia me fazer. E aí isso foi levando tempo para eu poder me trabalhar, para não fugir de determinadas situações. Hoje, né, vez ou outra volto, mas eu não fico tão preocupada quanto antigamente, né? E hoje não tenho medo de dizer as coisas, por mais que o outro me chame de chato, enjoado, sem educação, grosso, um monte de coisa. É lógico que com educação e transparência eu tento dizer as coisas. Mas as pessoas, às vezes, nessa esquiva, elas vão se escondendo atrás da não aceitação da observação do outro, que está lhe mostrando aquilo que deve ser visto. Então elas vão justificando, se escondendo atrás, né? E todas as vezes que alguém nos chama a atenção, né, da maneira que deve ser chamado, e mostrando coisas que eu não quero enxergar, e que a gente sai por aí defamando o outro, eu estou vivendo esse transtorno de esquiva. Eu estou me escondendo, né? Estou denegrindo o outro para me esconder atrás dessa imagem negativa que eu faço do outro, né? E isso acontece muito, porque e muitas das vezes quando o outro me aplaude,
eles estão me ajudando a não crescer, e isso levanta meu ego, né? Porque me dá uma certa aprovação de que eu estou certo, né? E de que o outro está constantemente errado. Diríamos assim, de que o Freud fala que é uma maneira de se masturbar. Ficar falando, fofocando, falando do outro. E tendo aplausos com relação à fala do outro, né? Quando as pessoas me aplaudem, as pessoas me ouvem e concordam com o meu discurso, isso traz uma satisfação interior, né? Então Freud fala assim, é uma forma de masturbação. E o gozo é essa satisfação interior, né, que eu tenho ao longo da minha vida quando eu sou aplaudido, quando eu sou, na verdade, entendido pelo outro. Mesmo que o outro... Eu tenho que perceber o seguinte, tome muito cuidado, porque o outro também deve estar usando de falsidade com medo de eu sair dali e falar mal do outro porque o outro não me aprovou. Então o outro acaba me aprovando, acaba concordando comigo, porque é muito mais fácil concordar do que eu ser transparente e dizer, pô, fulano, você está errado, o fulano não falou nada que não tem a ver com aquilo que eu também estou enxergando. Ou você cresce, se enxerga, ou você vai ficar sempre falando mal de um, de outro, para poder se esconder atrás desse falar, dessa esquiva, né? O transtorno de personalidade obsessiva compulsivo. Isso todos nós temos, né? Vocês já se perceberam numa uma certa organização, né? Eu tenho a organização. Quem me conhece, mesmo nesse tempo de pandemia, e que vem aqui em casa, eles dão risada, né? Afinal, o padre gosta do fogão da casa paroquial limpinho, né? Se a gente usa, ele vai lá e arruma. O padre gosta da casa perfeita, né? Se pudesse, passava pano todos os dias. Isso é obsessivo compulsivo, né? Mas eu tinha isso com maior frequência, eu já falei para vocês, né? Quando eu vim morar em Minas Gerais, eu achei estranho esse estilo barroco, rococó, essas construções de casa coladas, né? Eu até dizia que isso para mim era uma favela, né? De São Paulo nunca havia saído, exceto para Goiás, para outros lugares que não tinham esses tipos de construções, né? E no entanto que, bom dia Marcília, bom dia, seja bem-vinda. No entanto que isso criou um certo susto em mim. E aí, quando eu estava no seminário de teologia, eu fazia questão de toda hora conferir se a porta estava fechada, né? Com medo de... Era tudo muito aberto, um prédio grande, eu nunca vi. Geralmente tem alarme, tem um monte de coisa, no seminário não tinha. Então eu trancava a porta. Daí eu sonhava que a porta estava aberta e lá virava. Sonhava que a porta estava aberta e virava. Por ironia do destino, a tranca da porta estava quebrada, então ela rodava quantas vezes eu girasse a chave. E isso criou um condicionamento, né? Eu ia lá dar uma volta, a chave realmente dava a volta e me condicionava, né? Dava um estímulo. E aí eu fiquei condicionado de dormir um pouquinho, virar a chave, dormir um pouquinho, virar a chave, dormir um pouquinho, virar a chave. Isso me criou o quê? Qualquer casa que eu fosse, eu ia conferir para ver se a porta estava fechada. Então a gente fala assim, um transtorno de personalidade obsessivo compulsivo, né? Muitos de nós temos, são pessoas preocupadas com regras e ordem e que valorizam o trabalho acima de outros aspectos da vida. Então, por exemplo, eu observo as regras e tento adaptá-las, né? Hoje é tranquilo, antes não, tá escrito isso, é isso. É a ordem, eu gosto de ser muito organizado, até porque acredito que tendo uma certa ordem vai me sobrar mais tempo. Então, para vocês terem uma ideia, planejamento de 2021, já entreguei na paróquia para que as pastorais preencham esse planejamento. Então está sendo encaminhado nos e-mails dos coordenadores das pastorais, movimentos e comunidades, né? Mas já está lá o planejamento. Vocês vão falar, nossa, mas daí já coloquei no planejamento as minhas férias de janeiro de 2021, com pandemia ou sem pandemia, e as férias de julho de 2021, com pandemia ou sem pandemia, né? 7 dias em janeiro, ou 10 mais ou menos, 7 ou 10 em julho. Depois eu vou tirando os outros durante o ano, né, para completar. Por que isso? Isso me dá a possibilidade de uma certa organização. É lógico, evidentemente, que isso pode sofrer alguma alternância.
né? Se eu estou aberto para sofrer essas alternâncias, não estou ali no obsessivo compulsivo. Mas imagine se estivesse todo fechado e tem que ser ali. Não, mas nós estamos no tempo de pandemia. Não abro mão, tem que ser do jeito que eu planejei, não estou nem aí. E a gente fala assim que há muita gente obsessiva compulsiva com relação à questão da fé. Ah, para que vai fechar a igreja? Vocês não acreditam em Deus? Né? Tá aí a pandemia, tá aí o coronavírus. Não, mas você precisa confiar. Vocês rezam para quê? Pode abrir, eu vou, não tô nem aí. E as pessoas criam um certo enfrentamento. Então são os obsessivos compulsivos. Olha, faça a tua parte que eu farei a minha, né? Deus espera que a gente faça a parte da gente porque Ele fará a dele. Mas pensar de que Ele tem que fazer o extraordinário sem fazer a minha parte, fazer a parte dele, calma, não confia muito nesse taco, não. É preciso que eu confie em Deus, mas faça por onde, né? São perfeccionistas e têm uma necessidade de estar no controle, né? Necessidade de controlar tudo. E as pessoas que geram esse controle nas pastorais, nos movimentos, antigamente na paróquia eu achava que eu tinha que ter o controle de tudo, né? Hoje eu tenho noção que eu preciso ter o conhecimento de tudo, né? Não significa que eu que vou contar o dízimo, eu que vou controlar as contas do banco, eu que vou controlar aquela pastoral, aquele movimento. Não, eu delego. Hoje eu falo, eu converso com os coordenadores, vejo que pode, o que não pode, que está dentro do direito, o que não está dentro do direito. Mas quem vai colocar aquilo em prática são os coordenadores. Então eu estou delegando. Antigamente não delegava. Eu achava, eu sendo padre, eu tinha que dar conta de tudo, tomar conta de tudo. Até o momento que eu falei, gente, eu estou completamente esgotado. Então hoje, olha, tem que fazer assim, assim, assado. É o que eu dou conta. Eu vou para a igreja, vou lá fazer aquilo que eu dou conta. Ah, mas tal pastoral não quer fazer, não quer... Olha, estou oferecendo isso. É a possibilidade que eu tenho. E que não é uma só, são várias. Se encaixa muito que bem, se não encaixa, amém. Mas vão vivendo. Porque senão a gente se mata na nossa compulsividade, porque a cabeça de um compulsivo é uma cabeça que vai ter muito sofrimento. Por quê? Se ele vive em sociedade, ninguém vai entrar dentro da organização compulsiva dele. Então ele vai sofrer de ansiedade, ele vai brigar com os outros, essa questão toda e tantos outros males, né? Pois o transtorno de personalidade dependente causa necessidade de ser cuidado e medo de estar sozinho, além de dificuldade de separar-se de seus entes queridos ou tomar decisões por conta própria. Quem tem um problema pode ser submisso e tolerar relações abusivas, né? Daí a gente fala assim, olha, entra num outro patamar dos abusos, né? Mas o dependente é aquele que cria uma certa dependência em tudo. Eu falo assim, o dependente às vezes ele está lá na fila de confissões, né? Que cria uma certa dependência. O dependente é aquele que tem lá que cria um certo puritanismo com relação ao olhar da fé, né? Tudo para ele está na ordem do pecado, né? Daí ele precisa ir lá perguntar para o padre se é pecado, se não é pecado, se é pecado. Mas ele fez catequese, ele sabe a questão da moral, ele fez catecismo, ele conhece o catecismo na igreja, não, mas ele precisa ir lá. Por quê? Porque se por acaso, porventura, eu tiver, isso for realmente pecado, a culpa é do outro. Porque foi o outro que falou que eu poderia fazer, né? Então, transtorno de personalidade dependente, a gente fala assim, é aquele adulto que não cresceu, sempre precisa da aprovação do pai. Então, é o que nós vemos dentro da família e dentro da vida da comunidade, né? A pessoa sempre precisa da aprovação da autoridade, né, do outro. E isso vai criando uma certa confusão dentro da vida das comunidades, né? Fica aí um pouco esse discurso para vocês, essa retrospectiva está já no YouTube, cada um desses transtornos desenvolvidos e já dialogados de uma forma mais clara, mais contundente, que ajuda a gente a perceber isso dentro da vida da comunidade. Aqui fiz um apanhado geral, fazendo uma relação, tendo em vista esse nosso evangelho de ontem e de hoje, né, para poder nos ajudar. Depois,
olhem lá no YouTube da Paróquia Nossa Senhora da Assunção esse nosso bate-papo Viver com Sentido. Um abraço a todos, desculpe o prolongamento, um abraço a todos aqueles que nos conhecem e que a gente vive aí dialogando e conversando, quer seja no ambiente do consultório ou quer seja no ambiente da comunidade ou pela rua aí quando nós nos encontramos. Um forte abraço a todos.